Ela estava sentada ali há 47 minutos. O café à sua frente estava frio. Lá fora, as luzes de Natal piscavam em vermelho e dourado através das janelas embaciadas. Mas lá dentro, silêncio, espera. Todos pensavam que ela tinha sido abandonada. O barista trouxe-lhe uma segunda chávena, de graça, com olhos cheios de pena. Uma mulher com um casaco de marca sozinha na véspera de Natal. Eles sussurravam, eles olhavam. Mas ela não saiu. Às 20h17, ele entrou, sapatos molhados, casaco amarrotado, ofegante. Um homem que não se parecia em nada com alguém que ela deveria estar à espera. Mas ela sorriu mesmo assim. Porque a coisa mais cara naquele café não era o que ela vestia. Era o facto de ela ter esperado. Ao assumir o cargo, Claire Montgomery aprendeu cedo na vida que esperar era um luxo que ela não podia se dar ao luxo. Nas salas de reunião, você falava primeiro ou perdia terreno. Nas negociações, a hesitação custava milhões. No casamento, bem, o casamento dela tinha acabado há 3 meses. E as últimas palavras que o ex-marido disse ainda estavam alojadas em algum lugar entre as costelas e a coluna dela. Você nunca esperou por nada, Claire. Não por mim. Não por nós. Estava sempre 10 passos à frente. E eu estava cansada de perseguir. Ela não chorou naquela altura. Não chorava agora. Sentada neste pequeno café na Maple Street, com as suas cadeiras descombinadas e ornamentos pintados à mão, pendurados nas vigas expostas, o local cheirava a canela e lã molhada. E o casal na mesa ao lado continuava a olhar para ela com aquele tipo específico de simpatia reservado para mulheres que jantam sozinhas durante as férias. Claire mantinha o olhar fixo na porta. Ela tinha verificado o telemóvel 12 vezes na última hora. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida, apenas a foto que Margaret tinha enviado há 3 dias. Um homem com olhos gentis e uma filha que parecia nunca parar de sorrir. Ele não é o que estás habituada, disse Margaret durante o almoço naquele lugar com saladas de US$ 15. Mas ele é bom, Claire, muito bom. E acho que precisas de algo bom agora. Claire quase disse não. Ela tinha uma empresa para gerir, um retiro corporativo para planear, uma crise de relações públicas a ferver logo abaixo da superfície, depois que o seu diretor financeiro vazou os números errados para o jornalista errado. Ela não tinha tempo para encontros às cegas, conversas fiadas ou o que quer que fosse isso, mas Margaret olhou para ela com aquela expressão, parte pena, parte preocupação, e Claire se ouviu dizer sim antes que pudesse pensar melhor. Agora ela estava ali, sozinha, esperando. O barista se aproximou novamente, um jovem com um piercing no nariz e uma camisa de flanela que já tinha visto dias melhores. Ele colocou a segunda chávena de café na mesa sem dizer nada, apenas com um pequeno aceno de cabeça que conseguia transmitir gentileza e constrangimento em igual medida. Clary envolveu as mãos em torno da caneca de cerâmica. Estava quente. Isso já era alguma coisa. Ela não sabia por que ficou. A lógica dizia para sair. O orgulho dizia para sair. Todos os instintos que ela aperfeiçoara ao longo de 15 anos de luta para chegar ao topo diziam para se levantar, sair e nunca olhar para trás. Mas algo a mantinha naquela cadeira, observando os flocos de neve se acumularem no parapeito da janela, ouvindo o murmúrio das conversas e as risadas ocasionais vindas da mesa do canto, onde uma família comemorava algo, talvez um aniversário, ou apenas o fato de estarem juntos. Claire verificou o telemóvel novamente. 7h53. Ela tinha esperado 47 minutos. 47 minutos da sua vida que nunca recuperaria. Sentada num café que provavelmente nem sabia o seu nome, esperando por um homem que nunca tinha conhecido. E então a porta se abriu. Ele parecia exatamente alguém que tinha lutado contra o inferno para chegar até ali. O casaco estava encharcado, colado aos ombros em manchas escuras. As calças estavam salpicadas com algo, talvez água ou lama da calçada. O cabelo, escuro e um pouco comprido demais, estava colado à testa. Ele ficou parado na porta por um momento, examinando a sala. E quando os olhos dele encontraram os dela, Claire viu algo que não esperava. Alívio. Puro alívio sem reservas. Ele atravessou o café com passos rápidos. E Claire reparou na forma como as pessoas olhavam para ele, não com admiração, mas com uma espécie de curiosidade intrigada. Ele não pertencia ali.
Não naquele café com os seus bolos artesanais e lattes de leite de aveia. Não no mundo dela. Sinto muito, disse ele, e a sua voz era mais áspera do que ela imaginava. Mais grave, como se ele tivesse gritado ou chorado, ou ambos. Sou David. A minha filha estava doente, eu não pude. Ele parou no meio da frase, como se percebesse que ainda estava a pingar no chão de madeira. Clary levantou-se. Ela estava de saltos altos, o que a deixava quase ao nível dos olhos dele. E de perto, podia ver o cansaço gravado nos cantos dos olhos dele. Ele cheirava vagamente a antisséptico e a algo mais, lavanda. Talvez sabonete infantil. Tudo bem, disse Claire, e a sua voz saiu mais fria do que ela pretendia. Profissional, cautelosa, eu entendo. O olhar de David caiu sobre as duas chávenas de café na mesa. Depois voltou para o rosto dela. Você esperou? Sim. Por quê? A pergunta a pegou de surpresa. Era muito direta, muito honesta para um primeiro encontro. A maioria das pessoas teria rido ou feito alguma piada sobre não ter nada melhor para fazer. Mas David ficou ali parado, com água acumulada ao redor das botas, esperando por uma resposta. Clary sentou-se novamente. Não sei. Ele sentou-se à sua frente, movendo-se com cuidado, como se tivesse medo de ocupar muito espaço. O barista apareceu com uma toalha, que David aceitou com um agradecimento silencioso que parecia sincero. Ele secou o rosto, as mãos e a nuca. Claire notou que os dedos dele estavam calejados. Mãos de trabalhador. Como está a sua filha? Perguntou Claire, porque parecia a coisa certa a dizer. Ela está bem. Teve febre alta, mas baixou há cerca de 1 hora. Ela está em casa agora. A dormir. David dobrou a toalha e colocou-a na borda da mesa. Tentei enviar-lhe uma mensagem. O sinal na sala de espera do pronto-socorro é péssimo. Pronto, na sala de emergência. Clary sentiu algo mudar no seu peito. Uma pequena rachadura na parede que ela havia construído entre si mesma e aquele momento. Estiveste no hospital? Sim. David pegou no menu e voltou a pousá-lo. As suas mãos tremiam ligeiramente. Pensei em cancelar, mas a Emma, a minha filha, disse-me que eu devia ir. Ela disse, tu podes ser simpático. Sou? Perguntou Claire antes de se conseguir conter. David olhou para ela e olhou mesmo para ela. E Claire sentiu todo o peso da atenção dele. Não era invasivo nem presunçoso. Era cuidadoso, atencioso, como se ele estivesse a tentar ver além do casaco de marca e do cabelo perfeito, para ver o que havia por baixo. Ainda não sei, disse ele finalmente. Mas esperaste. Então talvez. O casal da mesa ao lado levantou-se para sair, e no breve silêncio que se seguiu, Claire percebeu o quanto o seu próprio coração batia alto. Ela pegou no seu café, o segundo, ainda quente, e tomou um gole. Estava muito doce. O barista tinha adicionado açúcar sem perguntar. Ela bebeu mesmo assim. Margaret disse, és canalizador, disse Claire. Sou. Gostas? A boca de David tremeu, quase um sorriso. Paga as contas. Mantenha a Emma alimentada. Isso é o que importa. Não foi isso que perguntei. Ele recostou-se na cadeira e, pela primeira vez desde que entrou, parte da tensão pareceu sair dos seus ombros. Não, não é o que eu escolheria se tivesse escolha. Mas faço bem e as pessoas precisam de mim, então isso conta para alguma coisa. Clary pensou no seu próprio trabalho, nas reuniões do conselho, nas aquisições, nas intermináveis sessões de estratégia, onde movimentava dinheiro como peças num tabuleiro de xadrez. As pessoas precisavam dela ou apenas precisavam do que ela podia fazer por elas? O que escolherias? Ela perguntou se tivesses escolha. David ficou em silêncio por um longo momento. Lá fora, a neve caía mais forte agora, transformando as luzes em halos suaves. Eu era arquiteto, disse ele finalmente. Projetava casas, principalmente construções personalizadas. Gostava da ideia de criar espaços onde as pessoas pudessem ser felizes. Por que parou? A minha esposa adoeceu. A voz dele não mudou, mas Claire viu o maxilar dele se contrair. Cancro. Quando ela faleceu, eu tinha contas médicas que nos teriam enterrado. O encanamento paga melhor do que a arquitetura inicial, e eu podia começar imediatamente, então foi o que fiz. Claire pousou a chávena com cuidado. Sinto muito, não se preocupe. Foi há 3 anos. Estamos bem agora, Emma e eu. Ele disse isso como se estivesse a tentar convencer a si mesmo tanto quanto a ela.
O barista voltou, desta vez com um bloco de notas. David pediu água. Apenas água. Clary viu como os olhos dele ignoraram o menu, evitando os preços, e algo em seu peito apertou. Pede algo para comer, disse ela. Por favor, estou bem, David. Ela esperou até que ele olhasse para ela. Pede algo para comer. Ele pediu uma sanduíche. De peru e queijo suíço, a coisa mais barata do menu. Quando o barista saiu, Claire sentiu o peso do silêncio entre eles. Pesado, estranho e estranhamente íntimo. Tudo ao mesmo tempo. Não precisavas de fazer isso, disse David. Eu sei, posso pagar por mim. Também sei disso. Ele observou-a por um momento. E Claire teve a sensação inquietante de que ele conseguia ver através de todas as defesas que ela tinha construído. Por que é que realmente esperaste? Perguntou ele novamente. Desta vez, Claire não teve uma resposta rápida. Ela pensou nos últimos 3 meses, no processo de divórcio, na cobertura vazia, nas manhãs em que acordava e esquecia por um segundo que não havia mais ninguém ao seu lado. Ela pensou na voz de Margaret ao telefone. Gentil, mas firme. Precisas de tentar, Claire. Apenas tenta, acho, disse Claire lentamente. Eu esperava que alguém também esperasse por mim. David não disse nada. Ele apenas acenou com a cabeça, como se entendesse exatamente o que ela queria dizer. O telemóvel dele vibrou. Ele o tirou do bolso, olhou para a tela e seu rosto inteiro se suavizou. É a Emma, disse ele, quase se desculpando. Ele deslizou o dedo para atender e Claire ouviu uma vozinha infantil do outro lado da linha. Papá, olá, querido, estás bem? Sim, tomei o meu medicamento. Quando é que vens para casa? O polegar de David traçou a borda do telemóvel. Em breve, muito em breve. A senhora é simpática? Claire sentiu a garganta apertar. Os olhos de David voltaram-se para os dela e, por um momento, ela viu algo cru e desprotegido na sua expressão. Muito simpática, disse ele suavemente. Ótimo. Tu mereces alguém simpático, papá. Claire desviou o olhar, concentrando-se nas luzes de Natal lá fora, piscando em seu ritmo constante. Vermelho, dourado, verde, vermelho. Dourado, verde. Estarei em casa daqui a pouco. Tudo bem. Precisas de alguma coisa? Não. Só queria ter a certeza de que tu estavas bem. Estou bem, querida, prometo. Ok, amo-te. Também te amo. David terminou a chamada e colocou o telefone virado para baixo sobre a mesa. Ele não disse nada por um longo momento. E Claire não insistiu. Ela compreendeu de alguma forma que aquele silêncio era um tipo de conversa. Ela preocupa-se comigo, disse David, finalmente. Ela tem 7 anos e preocupa-se comigo. Não é assim que as coisas deveriam ser. Ela ama-te. Eu sei. Mas às vezes acho que ela estaria melhor se eu pudesse dar-lhe mais. Uma casa de verdade em vez de um apartamento de 2 quartos. Uma mãe que estivesse realmente presente, em vez de apenas uma memória que ela está a começar a esquecer. Ele parou e balançou a cabeça. Desculpa, tu não te inscreveste para isso, não é? Perguntou Claire. A Margaret disse que eras um bom pai. Ela não mencionou mais nada. O que mais há? A pergunta pairou entre eles, simples e devastadora. Clary pensou em todas as coisas que costumava acreditar que eram importantes. O escritório de canto, o salário de 7 dígitos, os convites para galas e eventos de angariação de fundos. E todos aqueles eventos brilhantes onde todos sorriam e ninguém era feliz. O que mais há? O barista trouxe a sanduíche de David e ele comeu-a lentamente, metodicamente, como alguém que aprendeu a não desperdiçar comida. Claire observou-o sem querer, reparando na maneira como ele limpava a boca com um guardanapo após cada poucas mordidas. Na maneira como ele agradecia quando o barista reabastecia a sua água. Pequenas coisas, coisas comuns, coisas que o seu ex-marido tinha deixado de fazer em algum momento. Posso perguntar-lhe uma coisa? David disse, pousando o último quarto da sua sanduíche. Pode perguntar. Por que está aqui? A sério? Uma mulher como você poderia estar em qualquer lugar, a fazer qualquer coisa. Porque um encontro às cegas com um canalizador na véspera de Natal? Claire pensou em mentir. Seria fácil. Poderia dizer que estava aborrecida ou curiosa ou a fazer um favor a Margaret. Mas algo na maneira como David a olhava, paciente e aberto, fez com que a verdade parecesse menos perigosa. Porque estou cansada de estar sozinha, disse ela. E estou cansada de fingir que não estou. David acenou com a cabeça lentamente. Sim, eu entendo. Entende mesmo.
A Emma fez-me um desenho esta manhã. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um pedaço de papel dobrado, alisando-o cuidadosamente na mesa entre eles. Ela queria que eu trouxesse isto. Para dar sorte, disse ela. Claire inclinou-se para a frente. O desenho era simples, feito a lápis de cera, um homem e uma mulher de mãos dadas. Acima deles, Emma tinha escrito com letras trêmulas: o papai e a sua nova amiga. Feliz Natal. Havia uma pequena mancha no canto, como se alguém tivesse chorado e tentado apagá-la. Ela quer que sejas feliz, disse Claire baixinho. Ela quer que eu tenha o que ela não pode me dar. A voz de David estava firme, mas Claire ouviu a fragilidade por trás dela. Ela tem 7 anos e acha que é seu dever me consertar. A mão de Claire se moveu antes que ela pudesse pensar, estendendo-se sobre a mesa para tocar o pulso dele. Apenas por um instante, o suficiente para acalmá-lo. Tu não estás quebrado. David olhou para a mão dela, depois para o rosto. Como tu sabes? Porque pessoas quebradas não chegam 40 minutos atrasadas a um encontro às cegas e ainda pedem desculpas. Ele quase sorriu com isso. Quase. Eu devo ir. Emma está sozinha e eu não gosto de deixá-la sozinha por muito tempo, mesmo quando ela está a dormir. Eu entendo. David levantou-se e tirou a carteira. Claire viu o couro gasto, as bordas desgastadas, a maneira cuidadosa como ele contava as notas para pagar a sanduíche. Ela queria dizer-lhe para não se preocupar, que ela cuidaria disso, mas sabia, de alguma forma, que isso iria magoá-lo mais do que ajudá-lo. Obrigado por esperar, disse David. Sei que provavelmente pareceu. Não, interrompeu Claire gentilmente. Não peça desculpas novamente. Estás aqui. É isso que importa. Ele guardou o desenho de Emma no bolso e Claire sentiu uma vontade repentina e irracional de pedir-lhe para ficar. Só mais um pouco, só até a neve parar, ou o café fechar, ou até ela descobrir por que isso parecia diferente de todos os outros primeiros encontros que ela já tivera. Posso? David parou, recomeçou. Posso ver-te novamente? Ou isto foi suficiente? Claire levantou-se, pegando o casaco, a bolsa e a compostura cuidadosamente construída. Tens planos para o resto da noite? Só vou para casa, para Emma. Posso ir contigo? A pergunta surpreendeu os dois. David piscou, e Claire sentiu o calor subir às bochechas, uma sensação que não experimentava há anos. Não quero dizer, ela começou, mas David levantou a mão. Eu sei o que queres dizer. Ele hesitou. A Emma disse que queria fazer biscoitos esta noite. Provavelmente está muito doente. Mas se quiseres, quero dizer, se não te importares, eu gostaria, disse Claire. E ela estava a falar a sério. Eles saíram juntos para a neve, lado a lado, mas sem se tocar. E Claire sentiu algo mudar no seu peito. Não era certeza, nem respostas, apenas o início de uma pergunta que ela não sabia que precisava fazer. O apartamento de David ficava a 20 minutos de autocarro do café, e Claire seguiu-o até o número 47 sem hesitar. Sentaram-se perto da parte de trás, e através das janelas embaçadas, ela observou a cidade passar pelas vitrines e luzes da rua, e ocasionalmente vislumbrou famílias reunidas em torno de mesas de jantar. David não tentou preencher o silêncio com conversa fiada, e Claire ficou grata por isso. Ela precisava de silêncio para processar o que estava a fazer, seguir um estranho até sua casa na véspera de Natal, porque uma criança de 7 anos tinha feito um desenho e um barista lhe tinha oferecido café de graça. O autocarro parou bruscamente na 7th Street e David levantou-se. Chegamos! O prédio era antigo, mas bem conservado, de tijolos vermelhos com persianas brancas e uma fileira de caixas de correio na porta da frente. O apartamento de David ficava no segundo andar, e enquanto subiam a escada estreita, Claire notou como a madeira rangia sob seus pés, como o corredor cheirava como se alguém estivesse a cozinhar carne assada. Não se parecia em nada com a sua cobertura, com janelas do chão ao teto e bancadas de mármore. Não se parecia com nenhum lugar onde ela já tivesse morado. Era aconchegante. David destrancou a porta e entrou, e Claire o seguiu. O apartamento era pequeno, com uma sala de estar que dava para a cozinha e um corredor que provavelmente levava-se a 2 quartos. Havia uma árvore de Natal no canto, enfeites caseiros pendurados em todos os ramos, flocos de neve de papel cartão, renas feitas de palitos de picolé e uma estrela no topo feita de papel alumínio. E no sofá,
Enrolada num cobertor, estava Emma. Ela era pequena para uma criança de 7 anos, com cabelos escuros que caíam sobre o rosto e bochechas ainda coradas pela febre. A TV estava ligada, exibindo algum desenho animado com cores vivas e música alegre, mas os olhos de Emma estavam fechados. A dormir, David atravessou a sala, ajoelhou-se ao lado dela e pressionou as costas da mão na sua testa. Ainda está quente, murmurou, mais para si mesmo do que para Claire. Ajustou o cobertor, enrolou-o em torno dos ombros dela e, quando se levantou, a sua expressão era mais suave do que Claire tinha visto durante toda a noite. Ela é linda, sussurrou Claire. David olhou para a filha com algo que ia além do amor. Orgulho, tristeza, esperança, tudo isso misturado de uma forma que Claire não compreendia totalmente, mas que reconhecia mesmo assim. Ela é parecida com a mãe, disse David baixinho. O mesmo cabelo, o mesmo queixo teimoso. Emma mexeu-se, abrindo os olhos. Por um momento ela pareceu confusa, mas depois viu David e sorriu um sorriso sonolento e genuíno que fez o peito de Claire doer. Papai, sussurrou Emma, estás de volta. Estou de volta, querida. O olhar de Emma mudou para Claire, e não havia timidez nele. Nenhuma hesitação, apenas curiosidade. És amiga do papá? Claire aproximou-se, ajoelhando-se para ficar ao nível de Emma. Espero que sim. Sou a Claire. Sou a Emma. Ela tossiu, um som áspero que deixou David preocupado. O papá mostrou-te a minha foto? Sim, é linda. O sorriso de Emma ampliou-se. Gostas de biscoitos? Sim. Ótimo, porque o papá disse que poderíamos fazer alguns esta noite, mas acho que não consigo levantar-me. Ela olhou para David, pedindo desculpas. Desculpa, papá. Ei! David sentou-se na beira do sofá, afastando o cabelo do rosto de Emma. Não peça desculpa por estar doente. Faremos biscoitos noutra altura, mas é véspera de Natal e precisa de descansar. O lábio inferior de Emma tremeu e Claire viu a determinação de David vacilar. Ela levantou-se, atravessou a pequena cozinha e abriu o frigorífico. Manteiga, ovos, um saco de farinha meio vazio no armário. Açúcar num recipiente que já viu dias melhores. E se, disse Claire voltando-se para eles, nós fazemos biscoitos aqui. A Emma pode dizer-nos o que fazer e nós fazemos o trabalho. Assim, ela ainda pode fazer parte disso. Os olhos de Emma brilharam. David olhou para Claire como se ela tivesse acabado de lhe oferecer algo que ele não sabia que precisava. Não precisas de fazer isso, começou ele. Mas Claire abanou a cabeça. Eu quero fazer isso. E ela fez. Ela não sabia exatamente por quê. Talvez fosse a forma como Emma olhava para o pai, como se ele fosse o melhor do mundo. Talvez fosse a árvore de Natal caseira e o cheiro de canela que pairava no ar. Talvez fosse o facto de, pela primeira vez em meses, Claire sentir que estava exatamente onde deveria estar. Fizeram biscoitos. Emma dava instruções do sofá, com voz firme, mas determinada. Mais açúcar, papá. Não, mais do que isso. E menina Claire, tem de partir os ovos com uma mão, senão dá azar. Claire nunca tinha partido um ovo com uma mão na vida, mas tentou. O primeiro partiu-se misturando a casca e a gema numa confusão que fez Emma rir. O segundo quase deu certo, e David olhou para ela do outro lado da bancada e sorriu. Um sorriso verdadeiro desta vez, que chegou aos olhos. Eles trabalharam em uma espécie de ritmo, David medindo e Claire misturando. E em algum momento, a farinha acabou na camisa de David e a manteiga na manga de Claire. Emma riu dos dois, e o som encheu o pequeno apartamento como luz. Quando a primeira fornada saiu do forno, os biscoitos estavam deformados e ligeiramente queimados nas bordas, mas Emma declarou que estavam perfeitos. David trouxe um para ela, ainda quente, e ela deu uma pequena mordida antes de entregá-lo a Claire. Experimente, insistiu Emma. Claire deu uma mordida. Estava muito doce e ligeiramente mal cozido no meio, e era a melhor coisa que ela provava em anos. Está bom? Perguntou Emma. Perfeito? Disse Claire. O sorriso de Emma era radiante. Ela olhou para David, depois para Claire, e algo em sua expressão mudou. A senhorita Claire pode ficar para o Natal? David congelou. Claire sentiu seu coração parar. Emma, disse David gentilmente, a senhorita Claire provavelmente tem planos. Eu não, interrompeu Claire. Ela olhou para David, depois para Emma. Eu não tenho planos. Emma sentou-se um pouco mais ereta.
Então pode ficar? Claire pensou na sua cobertura vazia e fria. Pensou no retiro corporativo que deveria estar a planear e na crise de relações públicas que a esperava na sua caixa de entrada. Pensou em todas as razões pelas quais deveria dizer não. Eu gostaria muito, disse ela em vez disso. Os olhos de Emma encheram-se de lágrimas. E antes que Claire pudesse perguntar se ela estava bem, a menina abraçou Claire pelo pescoço, com um amor intenso e desesperado que abriu algo no peito de Claire. Obrigada, sussurrou Emma. O papá precisa de alguém. Ele não o diz, mas precisa. Claire abraçou-a com cuidado, como se ela pudesse partir-se. Por cima do ombro de Emma, viu David parado na cozinha. Uma mão pressionada contra a bancada, os olhos fechados. Quando ele os abriu, havia lágrimas no seu rosto. Está bem, disse ele com aspereza. Está bem. Naquela noite, Emma adormeceu no sofá novamente e David levou-a para o quarto. Claire ficou na cozinha, lavando pratos que não precisavam de ser lavados, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Quando David voltou, encontrou-a em pé junto à janela, a olhar para a neve. Ela adormeceu, disse ele. A febre baixou. Ela vai ficar bem. Ótimo. David aproximou-se dela, ficando tão perto que Claire podia sentir o calor do seu corpo. Não sei o que estamos a fazer, disse ele baixinho, mas estou feliz por estares aqui. Claire virou-se para ele. Eu também. Pode dormir no meu quarto. Eu fico com o sofá. David, não vou fazer isso. Ele parou e passou a mão pelo cabelo. Só quero que se sinta confortável. Estou confortável. E ela estava. Naquele pequeno apartamento, com o chão rangente e a árvore de Natal caseira, Claire sentia-se mais à vontade do que se sentia na sua cobertura há meses. Ficaram acordados até tarde, a conversar em voz baixa para não acordarem a Emma. David contou-lhe sobre a sua esposa, sobre como o cancro a roubou lentamente e de repente de uma vez. Claire contou-lhe sobre o seu divórcio, sobre como o sucesso se tornou uma prisão que ela construiu para si mesma. Não tentaram consertar um ao outro. Apenas ouviram. Por volta das 2 da manhã, Claire adormeceu no sofá e David cobriu-a com o mesmo cobertor que tinha colocado em Emma mais cedo. Quando acordou, a luz do sol entrava pela janela e o cheiro de café enchia o ar. Emma estava sentada no chão, ao lado da árvore de Natal, ainda de pijama, com os olhos brilhantes de excitação. Senhorita Claire, você acordou. O Papai Noel veio. Claire sentou-se desorientada. David estava na cozinha a servir café. E quando a viu, ele murmurou, desculpe, com um pequeno sorriso. Venha, insistiu Emma, puxando a mão de Claire. Tem de ver debaixo da árvore. Havia alguns presentes embrulhados em jornal e atados com corda. Emma entregou um a Claire. Isto é para si. Fiz ontem, mas o papai embrulhou. As mãos de Claire tremiam enquanto ela o desembrulhava. Dentro havia um biscoito, cuidadosamente embrulhado em plástico. Um biscoito em forma de coração decorado com cobertura vermelha e as palavras "Obrigada por esperar", escritas com a letra trêmula de Emma. Claire não conseguia falar. Apenas segurou o biscoito e chorou. Emma rastejou para o seu colo, envolvendo-a com os seus pequenos braços. Não fiques triste, sussurrou Emma. É Natal. Não estou triste, conseguiu dizer Claire. Estou feliz. Ótimo, disse Emma, afastando-se e olhando para ela com seriedade. O papá diz que ser verdadeiro é melhor do que ser perfeito. És verdadeira? Claire olhou para David, que as observava com uma expressão que ela não conseguia definir. Estou a tentar ser, disse ela. Emma acenou com a cabeça satisfeita. Então pode ficar. Passaram a manhã de Natal juntos, os três, e mais ninguém. Comeram biscoitos ao pequeno almoço e abriram presentes pequenos e atenciosos, nada parecidos com os presentes caros que Claire costumava trocar com colegas e clientes. Emma deu a David um desenho dos três, e David deu a Emma um novo conjunto de lápis de cor. Claire não tinha trazido nada, mas Emma não pareceu se importar. Por volta do meio-dia, o telemóvel de Claire tocou. Margaret! Ela deixou ir para o correio de voz. Não precisa ficar, disse David, aproximando-se dela na cozinha. Se precisar ir, eu entendo. Claire olhou para ele, e este homem que tinha chegado atrasado e se desculpado demasiadas vezes e feito biscoitos com farinha no cabelo. Este homem que amava a sua filha mais do que tudo e ainda assim tinha espaço no seu coração para deixar Claire entrar. Eu sei que não preciso, disse ela, mas eu quero. A mão de David encontrou a dela.
calos ásperos contra a pele macia. Por quê? Era a mesma pergunta que ele tinha feito no café. E desta vez Claire tinha uma resposta. Porque você também esperou, disse ela. Você não desistiu desta noite. Mesmo quando tinha todos os motivos para isso, você veio mesmo assim. E acho que ela parou, se recompôs. Acho que é isso que é o amor. Aparecer mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Os dedos de David apertaram os dela. Claire, não sei o que é isto, ela interrompeu. Não sei para onde isto vai, mas sei que não me sentia tão real há muito tempo. E não quero deixar isso escapar. Emma apareceu na porta, arrastando o cobertor atrás de si. Vocês já terminaram de conversar? Quero ver um filme. David riu. Um som que era metade soluço, metade alegria. Sim, querida. Terminamos a conversa. Eles assistiram a um filme, uma animação sobre um boneco de neve, magia e crença. E Emma adormeceu entre eles, com a cabeça no ombro de Claire e os pés no colo de David. Claire sentiu o peso dela, quente e confiante, e pensou em todas as coisas que vinha perseguindo há tanto tempo. Sucesso, reconhecimento, controlo, nada disso importava tanto quanto aquilo. Quando Emma acordou, insistiu para que preparassem o jantar juntos. Comeram espaguete e almôndegas congeladas, e foi a melhor refeição que Claire tinha comido em anos. Depois do jantar, jogaram cartas e Emma venceu os dois no Goofish, comemorando com uma dança da vitória que fez David abanar a cabeça e rir. A noite caiu. Emma foi para a cama sem protestar e Claire ajudou David a limpar a cozinha. Moviam-se facilmente um ao redor do outro, como se fizessem isso há anos, em vez de horas. Eu devo ir, disse Claire, mesmo sem querer. Você deve ficar, respondeu David. Se você quiser, pensou Claire sobre seu apartamento vazio, sua caixa de entrada cheia de e-mails, a vida que ela construíra e que de repente parecia pequena demais. Eu quero, disse ela, e ficou. Sentaram-se no sofá, sem se tocar, mas também sem se afastar, e conversaram sobre nada e tudo. David contou-lhe sobre as casas que costumava projetar, a maneira como elaborava planos até tarde da noite, imaginando famílias a rir em salas de estar que nunca veria concluídas. Clary contou-lhe sobre a empresa que construíra do nada, a maneira como sacrificara tudo para provar que era boa o suficiente, inteligente o suficiente, forte o suficiente. Eras? Perguntou David. Boa o suficiente? Quer dizer, não sei, admitiu Claire. Achei que o sucesso seria diferente, que finalmente conseguiria parar de correr, mas isso só me fez correr mais rápido. David acenou com a cabeça. Depois que Sarah morreu, achei que bastaria manter Emma segura, alimentada e feliz. Mas ela ficava perguntando quando eu seria feliz, e eu não tinha uma resposta. Você é? Perguntou Claire. Feliz? David olhou para ela. A sério? Olhou para ela, e Claire viu a sua própria solidão refletida nos olhos dele. Estou a chegar lá. Adormeceram no sofá, a cabeça de Claire no ombro de David, o braço dele à volta da cintura dela. Não era romântico, não era perfeito. Eram apenas duas pessoas, cansadas e destroçadas, a tentar encontrar conforto no calor uma da outra. Quando Claire acordou, a luz da manhã entrava pelas cortinas e Emma estava ao lado do sofá, olhando para eles com os olhos arregalados. Vocês dormiram juntos? Sussurrou Emma. Sim, disse David, com a voz rouca de sono. Acho que sim. Emma subiu para o sofá entre eles, aconchegando-se no espaço que inconscientemente deixaram para ela. Podemos fazer isso de novo? Claire encontrou os olhos de David por cima da cabeça de Emma. Ele sorriu, hesitante e esperançoso, e Claire sentiu algo se acomodar no seu peito. Não era certeza, não eram respostas, apenas o começo de algo que poderia eventualmente se tornar um lar. Sim, disse Claire. Podemos fazer isso de novo, sorriu Emma. Ótimo, porque gosto de si, menina Claire. E o papá também gosta de si, mesmo que ele ainda não diga isso. Emma advertiu David, mas não havia raiva na sua voz. Tudo bem, disse Claire. Também gosto dele. Emma olhou para os dois satisfeita. Então ficou claro. Agora faz parte da nossa família. Claire deveria ter protestado. Devia ter dito que era muito cedo, muito rápido, demais. Mas quando olhou para o rosto esperançoso de Emma e o sorriso cauteloso de David, não quis fazê-lo. Está bem, disse ela em vez disso.
Faço parte da vossa família. Fizeram o pequeno almoço juntos, panquecas que ficaram com grumos e queimadas de um lado. Mas Emma declarou que estavam perfeitas na mesma. Comeram na sala de estar, a ver a neve cair lá fora. E Claire pensou em todas as manhãs de Natal que passou sozinha ou com pessoas que não conhecia realmente. Todos os presentes caros e brunches elaborados que nunca a fizeram sentir assim, como em casa. O seu telefone tocou. Margaret novamente. Desta vez, Claire atendeu. Onde estás? Margaret perguntou. Estou a ligar há 2 dias. Estou com David. Silêncio. Então ainda estás com ele, Claire. O encontro foi há 2 dias, eu sei, e ainda estás lá. Claire olhou para David, que estava a ajudar Emma a limpar o xarope das mãos, paciente e gentil. Sim, ainda estou aqui. Claire Montgomery. Estás a dizer-me que passaste o Natal com um homem que acabaste de conhecer? Sim. Mais silêncio. Então Margaret riu. Um som de puro deleite. Ótimo, isso é ótimo. Como te sentes? Claire pensou sobre isso. Aterrorizada, admitiu ela. Mas bem, muito bem. Então continue aterrorizada, disse Margaret. É assim que você sabe que é real. Depois que ela desligou, David chamou a sua atenção. Tudo bem? Sim, disse Claire. Está tudo bem. E estava mesmo. Pela primeira vez em muito tempo, tudo estava bem. Eles passaram o dia juntos, os três. Assistiram a filmes, jogaram jogos e fizeram mais biscoitos. E quando a noite chegou, Claire ajudou Emma a se preparar para dormir. Ela leu para ela uma história sobre uma princesa que não precisava ser salva. E quando os olhos de Emma começaram a fechar, ela beijou sua testa sem pensar. Boa noite, senhorita Claire, sussurrou Emma. Boa noite, querida. No corredor, David estava esperando. Obrigado, disse ele baixinho. Por ficar, por estar aqui, por... Ele parou, abanou a cabeça. Apenas obrigado. Claire estendeu a mão para ele. Esperei 47 minutos por ti entrares naquele café. Não vou a lugar nenhum agora. David puxou-a para perto e Claire deixou-se abraçar. Não era perfeito. Não era o que ela tinha planeado, mas era real. E depois de anos a perseguir coisas que não importavam, real era exatamente o que ela precisava. O que acontece agora? Perguntou David, a voz abafada contra o cabelo dela. Claire pensou na sua cobertura e na sua empresa, e na vida que tinha construído e que de repente parecia vazia demais para voltar. Pensou neste pequeno apartamento com o chão a ranger e os enfeites caseiros, e na forma como Emma a tinha chamado de parte da família. Não sei, disse ela honestamente, mas talvez não precisemos saber ainda. Talvez devamos apenas continuar aparecendo. David se afastou para olhá-la. Você consegue fazer isso? Aparecer para alguém como eu. Alguém como você, repetiu Claire. David, você chegou atrasado a um encontro às cegas e ainda assim se desculpou. Você trabalha em um emprego que não ama para que sua filha possa comer. Fazes biscoitos à meia-noite, lês histórias para dormir e esperaste. Esperaste pelo amor, mesmo quando doía. Se não consigo aparecer para alguém como tu, então não mereço aparecer em lugar nenhum. Os olhos de David encheram-se de lágrimas, e Claire enxugou-as com o polegar. Tenho medo, admitiu ele. Tenho medo de estragar tudo, de não ser suficiente. De mim também, interrompeu Claire. Eu também estou com medo. Mas acho que talvez isso seja normal. Talvez ter medo signifique que é importante. David beijou-a então, de forma suave e hesitante, e Claire retribuiu o beijo. Não foram fogos de artifício. Não foi um conto de fadas. Foram apenas duas pessoas quebradas a escolherem ser corajosas juntas. Quando se separaram, David estava a sorrir. Fica, disse ele. Não apenas esta noite. Fica. Claire pensou em todas as razões pelas quais deveria dizer não. As questões práticas, a logística, o facto de mal se conhecerem. Mas então ela pensou no desenho de Emma, no biscoito que ela tinha feito e na forma como David tinha chegado 47 minutos atrasado e mesmo assim tinha vindo. Está bem, disse ela, eu vou ficar. E ela ficou. Não para sempre, ainda não. Mas por enquanto, por este momento, por essas pessoas que de alguma forma se tornaram suas em 2 dias, Claire ficou. Ela ligou para a sua assistente e cancelou as suas reuniões. Ela prolongou a sua licença. Ela aparecia todos os dias para comer panquecas, ouvir histórias
e viver os pequenos momentos comuns que acabaram por ser tudo. 3 meses depois, ela venderia o seu apartamento e se mudaria para uma casa. David projetou a casa deles, com o quarto de Emma pintado da cor do sol e uma cozinha grande o suficiente para todos os biscoitos que eles quisessem assar, mas isso veio depois. Por enquanto, nesta noite de Natal nevada, Claire Montgomery sentou-se num sofá gasto num pequeno apartamento e sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Não do tipo distante e abstrato, mas do tipo real e tangível que vinha de aparecer, ser vista e escolher todos os dias tentar. Emma saiu do quarto mais uma vez, segurando o cobertor. Senhora Claire, vai mesmo ficar? Claire abriu os braços e Emma rastejou para dentro deles. Vou mesmo ficar. Ótimo, Emma bocejou, porque agora somos uma família. David sentou-se ao lado delas e Claire inclinou-se para ele. Emma estava quentinha entre eles. Pela janela, a neve continuava a cair, cobrindo a cidade de branco, tornando tudo limpo e novo. Feliz Natal, sussurrou David. Claire fechou os olhos. Feliz Natal. Lá fora, o mundo continuava a girar. Lá dentro, 3 pessoas que estavam sozinhas encontraram-se e decidiram que por esta noite, e talvez por todas as noites que viriam, isso era suficiente. Mais do que suficiente.